Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a esta live. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que é o julgamento do STJ nos processos do PASEP, que ocorreu agora recentemente, dia 10 de setembro, e muitos advogados estão desesperados com essa decisão, achando que a ação do PASEP acabou, que não tem mais o que fazer, que os clientes perderam a ação, agora vão ter que pagar de 10 a 20% de honorários advocatícios de sucumbência. Mas calma, a decisão foi muito boa. Deixa eu me apresentar, eu sou o Dr. Júlio Abeilardi, sou advogado, sou especializado nas ações do PASEP. Então, desde 2017, eu venho ajuizando essas ações do PASEP. Essas ações, elas são procedentes, estamos ganhando esses processos, porém, é necessário usar a tese correta. Muitos advogados estão perdendo esse processo porque usaram tese de internet, copia e cola. É necessário conhecer profundamente a legislação do PASEP e ter noções de contabilidade financeira atuarial para que você consiga conduzir o perito a responder o que você precisa que seja respondido. E não apenas que o perito faça um compilado das transcrições dos extratos, porque aí o saldo vai ser zero mesmo, vai ser improcedente a ação. E agora, recentemente, o STJ julgou uma questão importante sobre o ônus da prova. Quem deve provar os desfalques? O meu escritório de advocacia sempre entendeu que é o servidor público que tem que provar. Sempre o servidor público quem prova os desfalques. Por que nós entendemos dessa forma? Porque entendemos que no caso do PASEP não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A relação Banco do Brasil e servidor público não é de consumo. É uma relação de direito administrativo. Aí você já diferencia o advogado que é especialista do advogado que é generalista. O advogado especialista sabe que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica. E lá no Código de Defesa do Consumidor existe uma figura que nós conhecemos como inversão do ônus da prova. O que significa isso? Que basta o consumidor falar o que aconteceu, tudo o que aconteceu, o juiz considera isso verdade e cabe ao fornecedor de produto ou de serviço fazer prova em sentido contrário. Se o fornecedor não faz essa prova, a ação é procedente. É o que vinha acontecendo em alguns casos do PASEP. Alguns juízes aceitavam essa tese aí de que é cabível a inversão do ônus da prova. Muitos advogados perdiam essa ação, porque os juízes entendiam que não é aplicável o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O que esses advogados faziam? Recorriam e chegou no STJ. E o STJ falou que realmente não se aplica. Aquela tese que nós vínhamos defendendo lá desde 2017. Nenhum cliente aqui do escritório foi afetado com essa decisão. Então, mas diversos, centenas de milhares de servidores foram afetados porque fizeram a tese errada do PASEP. Vamos projetar aqui a decisão do STJ para nós discutirmos o que aconteceu. Então, lá no tema 1300, julgado no dia 10 de setembro de 2025, o STJ definiu duas teses. A primeira tese, o ônus da prova cabe ao participante, ao servidor público, quanto aos saques sobre a forma de crédito em conta de pagamento por folha de pagamento, que é o PASEP-FOPAG, por ser fato constitutivo do seu direito. Na forma lá do CPC, olha, em momento nenhum o STJ falou de Código de Defesa do Consumidor. Vamos entender isso. Cabe ao servidor público provar os desfalques do PASEP dos lançamentos denominados como FOPAG. O que é FOPAG? Folha de pagamento. De tempos em tempos, o Banco do Brasil creditava lá no seu contra-cheque uma distribuição de PASEP, e isso é considerado créditos FOPAG. Os valores eram tão pequenos, R$30, R$20, R$100, que você nem se apercebia que recebia esses valores. Mas eu já fiz um estudo antes de iniciar essas ações do PASEP e realmente existe lá no seu contra-cheque os lançamentos FOPAG. E o que vai acontecer agora com esses advogados, esses processos em que o advogado falou que não recebeu o FOPAG? Olha isso, é muito sério isso. O advogado fala que os valores sacados a título de FOPAG não foi destinado ao servidor público, foi um saque fraudulento. Olha essa afirmação. Isso pode gerar, inclusive, condenação em litigância de má-fé do servidor público, que está usando uma tese errada, uma tese que não vai colar, porque quando chegar
o juiz, para julgar o seu caso, ele vai mandar você apresentar seus contra-cheques. E vai estar lá, pagamento for pague. E aí? Ele vai intimar seu advogado para explicar isso daí. E essa semana, pessoal, eu já recebi aqui no meu escritório de advocacia diversas pessoas, servidores públicos, me procurando, dizendo que o advogado deles abandonaram o processo. Falaram que não querem mais atuar nesse processo. Eu considero isso uma grande maldade. Por quê? O advogado fez a tese errada, viu que vai dar ruim, que vai perder a ação, que o cliente dele vai ter que pagar custas elevadíssimas. Suponha uma ação de 200 mil reais, 10% já dá 20 mil. Então imagina, o advogado vai ter que chegar para esse cliente e falar, ó, tem umas custas aqui de 20 mil reais para você pagar. E aí o que o advogado está fazendo? Alguns, né? Alguns que realmente não dominam a área e ficaram com medo, estão saindo do processo, infelizmente. Essa é uma ação, pessoal, que o meu escritório de advocacia, o pessoal aqui, está tranquilo. Eles estão ajuizando, porque não tem nada a ver essa tese de FOPAG. Em momento nenhum eu defendi a tese de FOPAG. A gente usa a legislação do PASEP para mostrar para o juiz 6 erros que o Banco do Brasil cometeu. E essas 6 teses, em nenhuma delas nós defendemos que o FOPAG não foi pago, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui na linha B agora. Ao réu, ao Banco do Brasil, quanto aos saques, sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, lá na forma do CPC. Novamente, o STJ não fala aqui no Código de Defesa do Consumidor, por não ser aplicado. O que o STJ disse aqui? Que cabe ao Banco do Brasil apresentar no processo as assinaturas do servidor dos saques realizados presencialmente na agência, na boca do caixa. Essa tese é uma das 6 que nós adotamos. Nós pedimos ao juiz para que o Banco do Brasil seja intimado a apresentar as assinaturas nos códigos que representam os saques presenciais. E o que nós estamos percebendo com isso? Que o Banco do Brasil não tem essas informações lá para apresentar. E aí o Banco do Brasil, ele erra nessa tese de não ter guardado, não ter armazenado essas assinaturas. Muitos processos em que eu atuo, o Banco do Brasil não apresentou essas assinaturas. Ok? Pode ser que a partir dessa decisão eles encontrem essas assinaturas lá. E o que isso vai significar? Por exemplo, para o nosso escritório de advocacia são 6 teses. Talvez só uma que não dê certo, mas estamos muito tranquilos quanto a isso. Sobre a questão, né, da justiça gratuita no processo. É muito importante que os servidores tenham esse benefício concedido. E se não tiver a justiça gratuita, o meu escritório adotou uma técnica jurídica incrível. Nós sempre damos à causa o valor de 10 mil reais, que é o valor dos danos morais que nós pedimos. Nós não damos à causa o valor que nós encontramos nos cálculos, de 220 mil, 300 e tantos mil. Não. Por quê? Na pior dos cenários, na pior das hipóteses, se o nosso cliente não tiver justiça gratuita, se ele perder o processo, no máximo ele vai ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios com base em 10 mil reais. Se for 10%, R$1.000. E nós sabemos que o CPC permite qualquer devedor parcelar suas dívidas em 6 vezes. Então, seria R$1.000 parcelado em 6 vezes. Tranquilo, né? Então, a gente consegue diminuir, reduzir os riscos da ação para torná-la vantajosa. A ação do PASEP, pessoal, é a ação do momento. Está sendo procedente. Dezenas e dezenas de clientes estão ganhando esses processos. Toda semana, no meu escritório de advocacia, a gente tem sentenças de procedência. Temos casos de pagamento, de alvará, né? Então, nós estamos no caminho certo, porque eu, como advogado, filho de servidor público, eu fiz uma análise muito minuciosa do direito do PASEP. Foi um estudo que eu fiz de 2014 até 2017. 3 anos estudando antes de iniciar as ações do PASEP. Eu entrei em contato com economistas, contadores em São Paulo, reuni diversas vezes com eles, nos debruçamos nas ações do PASEP e nós encontramos diversas inconsistências
que nos fez formar essas 6 teses que hoje nós atuamos no Brasil todo. Já são milhares de ações ajuizadas. Eu tenho uma experiência no meu escritório de já ter ajuizado no mínimo umas 12 mil ações judiciais. Eu me formei em 2010 e desde lá eu venho atuando, ajudando servidores públicos em todo o Brasil a terem os seus direitos preservados. E aí eu criei, pessoal, um serviço jurídico, um serviço que realmente vem fazendo a diferença na vida das pessoas, dos servidores públicos e de muitos advogados, porque eu presto assessoria para advogados entenderem a ação do PASEP, que é o PASEP Master Key. O PASEP Master Key é um produto jurídico, uma prateleira aqui do escritório, onde nós ajudamos servidores públicos a alcançarem os desfalques do PASEP devidamente corrigidos, com uma segurança jurídica incrível. Nós também atuamos em conjunto com outros escritórios de advocacia, em parcerias, e eu ministro aulas, cursos. Inclusive estou gravando um curso que vai ficar disponível na Hotmart para advogados se inteirarem, se especializarem nas ações do PASEP. Porque a ação do PASEP não morreu. A ação do PASEP hoje, com essa decisão do STJ, do tema 1300, ela apenas diferenciou o advogado especialista do advogado generalista que não conhece PASEP, ok? O PASEP Master Key, na verdade, é a forma da chave mestre, né? Uma chave mestre. O que uma chave mestre faz? Ela abre as portas, abre todas as portas. PASEP Master Key é isso. É uma tese cuidadosamente desenvolvida, na verdade 6 teses, que abrem as portas do judiciário para sentenças de procedência. É assim que nós atuamos. Nós sempre atuamos fazendo um prévio estudo, consultamos a viabilidade jurídica e aí então começamos a oferecer o serviço jurídico para os nossos clientes. Lembre-se sempre, pessoal, ninguém opera a cabeça com ginecologista. Se fizer, vai dar ruim. A mesma coisa são as ações do PASEP. Ninguém deve, ajuizar uma ação do PASEP se o profissional não for especialista no assunto. Esse é o meu conselho que eu tenho para todos os servidores públicos aqui do Brasil, ok? Então chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu deixo disponível para tirar dúvidas o meu telefone, que é 0800 225 6307. Nós aceitamos ligações gratuitas de todo o Brasil. E também esse número é o nosso WhatsApp. Espero que você tenha tirado proveito dessa nossa live de hoje e até um próximo encontro em breve. Fiquem com Deus.